Fui abrir minha conta e verifiquei o empréstimo consignado que eu tenho certeza que eu não contratei. E agora? O que eu faço? Eu sou Mariana Leal, advogada atuante em direito do consumidor, e nessa série de vídeos estarei falando sobre problemas bancários. Fica comigo. Imagina comigo a seguinte situação. Você trabalhou a sua vida inteira, ou você é um aposentado pensionista, e quando vai pegar o seu extrato, você verifica inúmeros descontos oriundos de um empréstimo. Empréstimo esse que você desconhece. Você tenta entrar em contato, né? Bate o desespero, você tenta entrar em contato com a instituição financeira e aí vem o descaso, a falta de informação, a dificuldade na comunicação e a clássica, que eles sempre falam. Você assinou um contrato, você só não lembra. Tem um contrato em vigência. Contrato este que muitas vezes pode ser, sim, fraudado e indevido. Enfim, este é um problema que tem acometido inúmeros aposentados, pensionistas, servidores, idosos, pessoas vulneráveis financeiramente há anos e tem sido, sinceramente, uma das maiores fontes de renda das instituições financeiras atualmente. Esses descontos oriundos de empréstimos. Mas, Mariana, explica pra gente o que é esse empréstimo consignado. O empréstimo consignado é uma modalidade de empréstimo que as instituições financeiras realizam, em que ocorre um desconto, ou seja, uma redução do valor diretamente da folha de pagamento do servidor, ou então da pensão, da aposentadoria, do aposentado ou pensionista, há um desconto do valor que a pessoa recebe em prol deste empréstimo. Então, todo mês é descontado um valor, que inclusive as taxas deste empréstimo são até inferiores às taxas normais de mercado. Essa modalidade de empréstimo foi criada até para reduzir a inadimplência, a taxa de inadimplência em empréstimos com as instituições financeiras. Mas onde entra o perigo? Muitas pessoas demoram meses para perceber um refinanciamento indevido, uma cobrança indevida, este empréstimo através de contrato fraudulento, ou então liberações ilegais de crédito. Muitas pessoas demoram meses para perceber. E quando percebem, o prejuízo já foi enorme. Mas, Mariana, como acontecem esses empréstimos indevidos? Como que de repente meu nome vai parar lá? Muitas pessoas pensam que um hacker invadiu o sistema, utilizou os dados para fazer esse empréstimo, e não é uma impossibilidade, é algo que pode sim acontecer. Mas eu vou ler para vocês algumas questões que a jurisprudência tem elencado que estão acontecendo de forma recorrente, nesses casos de empréstimos indevidos. Por exemplo, documentação fraudulenta. Alguém utiliza esses documentos, fala que é você, vai lá, falsifica os documentos, utiliza esses documentos e abre uma conta, ou então realiza esse empréstimo. Vazamento de dados. Inclusive, hoje existe até a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, a famosa LGPD, porque aconteceram tanto esses vazamentos de dados, que foi preciso criar essa lei para proteger os dados dos consumidores. Ou então uma contratação irregular. Como assim? Todo contrato tem os seus requisitos para ser um contrato, conforme a lei. Todos esses requisitos têm que estar cumpridos. Às vezes, as instituições financeiras, elas engambelam, induzem o consumidor a erro, tiram algumas informações, tiram alguns dados, tiram uma coisinha ali, uma coisinha aqui para enganar o consumidor e fazer ele assinar este contrato, contratando um empréstimo que ele nem sabe que está contratando. É uma indução a erro. Ou às vezes, tem um contrato, só que alguém falsificou a sua assinatura. Ou então, alguém falsificou a sua biometria. Então, não teve uma validação contratual, não cumpriu todos os requisitos contratuais para valer esse contrato. Ah, e tem acontecido bastante. Indução a erro, sim, mas também a venda abusiva de produtos financeiros. Como assim? Com certeza você já deve ter recebido uma ligação de um correspondente bancário, uma empresa terceirizada, um intermediador financeiro, alguém te propõe um negócio que, assim, ao que parece, primeiramente, é muito vantajoso. Mas eles só querem bater metas. Então, eles engambelam, eles enrolam, eles falam, para você se perder na conversa. E aí, para bater a meta, de repente, está lá você assinando um contrato de empréstimo que você nem sabia que era um contrato de empréstimo. Às vezes não assinando, mas validando, por ligação ou selfie, algo assim nesse sentido. Enfim, como eles querem bater metas, quando este bater metas bate de frente com o direito do consumidor, adivinha quem tem saído no prejuízo? Infelizmente, é você, consumidor. Então, é assim que geralmente o seu nome vai parar nessa onda de empréstimos indevidos, através dessas formas e outras também. Infelizmente, existe um grupo especialmente atingido por esse tipo de situação.
As maiores vítimas do empréstimo indevido são os idosos, aposentados, pensionistas. É o que no direito do consumidor a gente chama de hipervulneráveis, ou seja, eles são aqueles que são mais suscetíveis a serem vítimas deste golpe. Inclusive, quando eu trabalhava na Defensoria Pública, todos os dias chegavam inúmeros aposentados, pensionistas, idosos no meu balcão para reclamar de empréstimo indevido, nos seus descontos, né, indevidos, oriundos de empréstimo, no seu benefício, na sua aposentadoria, na sua pensão. E por que isso acontece? Claro, além de fatores físicos, psicológicos, tecnológicos, informacionais, há de convir comigo que a maioria dos idosos tem um benefício fixo. E isso traz uma margem consignável melhor para empréstimos, para esse tipo de empréstimo. Além do mais, que esse é um fator preponderante, que é o que tem acontecido, os idosos, eles têm uma dificuldade tecnológica. Então, às vezes, o que a gente percebe na hora, uma conversa de WhatsApp, ou um e-mail, algo assim, a gente percebe na hora, não, isso é golpe, tem algo errado. Como eles não acessam tanto, assim, da mesma forma que nós, esse tipo de redes sociais, eles preferem por ligação, eles utilizam mais ligações telefônicas, muitas vezes eles caem nesses golpes exatamente através de ligações telefônicas. As instituições financeiras, os golpistas, ligam para eles e conversam, enrolam, engambelam. E aí, às vezes, eles acham que estão fazendo uma prova de vida, ou uma simulação de crédito, ou só atualizando o cadastro, ou só repassando alguns dados, né? Às vezes eles já estão fazendo só isso. Mas quando caem, né, quando percebem, né, quando o salário, né, a renda, a pensão, o benefício, cai lá no extrato, e eles vão ver, tá lá, desconto indevido de um empréstimo. E eles não entendem que às vezes eles acabaram autorizando um empréstimo através de ligações telefônicas. O golpista, a instituição financeira, induziu ele a erro. Então, isso é um cenário muito comum. Infelizmente, os idosos, aposentados, pensionistas, são os que estão mais suscetíveis a isso. Um ponto relevante a se ressaltar é que as instituições financeiras, elas comumente se utilizam da desculpa de que houve contratação para alegar esses empréstimos que estão acontecendo de forma indevida. Mas tem que prestar atenção, porque apesar de haver de fato um contrato, muitas vezes esses contratos não cumprem com os requisitos que um contrato tem que cumprir para ter validade jurídica. Para um contrato ter validade jurídica, ele tem que ter transparência, manifestação legítima de vontade entre as partes, tem que ser bem explicado, bem elaborado, tem que ter boa fé, transparência, lealdade entre as partes, para ninguém sair prejudicado. Só que muitas vezes o consumidor, inclusive principalmente os hipervulneráveis que eu falei, muitas vezes eles são induzidos a erro. Então eles não sabem o que eles estão assinando. Não tem uma manifestação legítima de vontade, ou seja, eles acham que estão assinando uma coisa, mas na verdade estão assinando outra. Uma taxa tal, mas de repente vira uma taxa Y, uma taxa X, depois vira uma taxa Y. Eles acham que estão assinando outra coisa. Ou então falta de transparência, né? O banco não explica, ó, a cláusula tal, quer dizer que o empréstimo vai ser assim, assim, assado. Não. O banco só passa o contrato, fala, ó, empréstimo, assina aí. A pessoa assina sem entender, sem ver as cláusulas, sem observar. Enfim, não houve uma manifestação legítima, um entendimento, uma compreensão de ambas as partes. E nessas horas, muitas vezes, o contrato pode sim ser questionado, em questão de validade jurídica, o contrato pode sim ser questionado juridicamente. Então, mesmo que o banco fale, há um contrato, você assinou um contrato. Este contrato pode sim ser questionado juridicamente acerca da sua validade. Não obstante, eu falei no vídeo anterior que os bancos, eles podem bloquear valores, transferências, movimentações que eles considerarem fraudes bancárias, para evitar golpes em prol da sua segurança. Porém, não é só isso. O banco também tem um dever de segurança com o consumidor no que diz respeito aos seus contratos. O banco não pode oferecer créditos a rodo. Ele tem que ter um mecanismo mínimo de verificação contratual, de verificação da validade dos contratos que chegam até ele. Tem que ter esse mecanismo mínimo. Esse dever de segurança do banco é muito grande, porque assim, se você pensar comigo, estamos lidando com pessoas hipervulneráveis, pessoas que muitas vezes têm aquele benefício, aquela pensão, aquela aposentadoria, não sei, como a única fonte de renda, como fonte de subsistência. E esses descontos são contínuos, são pelo resto da vida se deixar. Então, o dever de segurança aqui é muito maior, é muito necessário. E todos os contratos bancários, aliás, todos os contratos no direito passam por requisitos mínimos que têm que ser preenchidos. E os contratos bancários de empréstimos não são diferentes disso. Eles têm que ter esse mecanismo mínimo de verificação. Então, tanto que os tribunais têm entendido e analisado assinaturas, biometrias, documentações,
se é a manifestação legítima de vontade daquela pessoa, porque às vezes ele está assinando algo que ele não sabia. Então o juiz questiona, deixa de questionar, olha, esse contrato, você sabia que era sobre isso? Você sabia dessa cláusula? Você sabia dessa taxa? Você sabia disso na hora que você assinou? Muitas vezes os juízes, os tribunais também analisam gravações telefônicas, porque é muito fácil induzir essas pessoas a erro. Eles ligam, falam qualquer coisa, falam, enrolam eles, e aí é o vulnerável, o idoso, o aposentado, o pensionista, o servidor, eles acreditam que estão atualizando dados, ou fazem uma simulação de créditos, não sabem que estão, na verdade, a última coisa que eles pensam é que eles estão autorizando um contrato de empréstimo. Então, os tribunais têm entendido frequentemente que é responsabilidade, tanto que até uma súmula do STJ, que eu vou colocar aqui do lado, que é responsabilidade do banco. Todos esses fortuitos internos que envolvem fraude. Mas não quer dizer que é automático. Cada caso é um caso. E os tribunais, tanto que eu falei, os tribunais analisam cada um desses fatores e até outros para verificar se houve ou não uma fraude, se houve ou não um contrato de empréstimo realizado de forma indevida. Ou seja, o banco possui uma responsabilidade muito grande no que diz respeito à prevenção de fraudes. Um aspecto humano a ser tratado aqui, até relevante, é que muitos idosos e vulneráveis deixam passar ou deixam ficar descontando pelo resto da vida por conta de vergonha, para tentar resolver a situação. Porque eles pensam, eu deveria ter percebido, eu devia ter resolvido antes, eu devia ter percebido, eu não percebi, estava muito claro, como é que eu não vi? Eles ficam com vergonha e deixam acontecer. E não é assim que deve funcionar, porque atualmente esses golpes estão ficando muito sofisticados. Não é assim que devem pensar. Atualmente, os golpes estão ficando muito sofisticados. Eles se utilizam de linguagem, ao ligar, se utilizam de linguagens técnicas, persuasivas, manipulações psicológicas, induções a erro, inúmeras táticas para bater a meta, inúmeras táticas para fazer o golpe, inúmeras táticas para conseguir esse empréstimo. Então, atualmente, não é correto simplificar o problema, só dizendo, a vítima devia ter percebido, teve um contrato, então pronto, acabou. Não, não é assim. O cenário real é muito mais complexo do que se imagina. Mas, Mariana, o que acontece quando o meu contrato, ele de fato é considerado inválido e inexistente? O que acontece comigo a partir daí? O que acontece é que, primeiro, seu contrato é encerrado, cessado os efeitos do contrato, também cessam os descontos. Devolução dos valores que foram descontados de forma indevida e, em alguns casos, não todos, depende da situação, cabe uma indenização sim. Você recebe uma indenização sim. O que os tribunais têm entendido para analisar, né, essas questões de indenização e tudo mais? Qual foi o comportamento do banco com você? Se o banco tentou te ajudar, tentou resolver a situação ou foi negligente? Qual foi o prejuízo financeiro, a gravidade do prejuízo? Era a única fonte de renda? Era uma fonte de subsistência? Era a única fonte de renda que aquela pessoa tinha? Era essa pensão? Era essa aposentadoria? É a única fonte, a única forma de subsistência daquela pessoa? Qual a gravidade? Qual prejuízo ela teve em cima disso? Os tribunais vão analisar a qualidade das provas apresentadas. Os tribunais vão analisar se as provas que você apresentou são verdadeiras, se aquele contrato foi assinado por você ou falsificaram, a biometria é sua ou falsificaram. Vão analisar as documentações utilizadas para a elaboração do contrato, se são documentações fraudulentas ou não, ou seja, falsificaram seus documentos. Vão analisar gravações telefônicas. Às vezes você foi induzido a erro por telefone, aí os juízes, os tribunais vão analisar. Houve uma indução a erro, ele sabia o que estava fazendo ou não? Todo esse cenário é importante, porque isso corrobora, isso ajuda os tribunais a analisarem a gravidade da situação, se o contrato vai ser inexistente ou não, o que você vai ter direito a partir daí. Toda essa análise feita em conjunto vai ser importante para análise de indenização, para análise de verificação, de validação ou não do contrato, ao que você tem direito, ao que você não vai ter direito. Todo esse cenário vai ser analisado em conjunto para os tribunais decidirem. Infelizmente, o que era para ser uma facilitação, acesso maior ao crédito no mercado, por conta de falta de transparência, falta de segurança, falta de respeito ao consumidor, acabou se tornando uma grande dor de cabeça para inúmeros brasileiros diariamente, principalmente os idosos e hipervulneráveis. Todos os dias, inúmeros são os casos de vítimas desses empréstimos indevidos, dessas fraudes bancárias. E o que eu devo fazer? Documente tudo. Não se esqueça. Documente tudo. Gravações telefônicas, seu extrato, comprovação do desconto. Documente tudo. Entre em contato com alguma plataforma, consumidor.gov, Procon, Banco Central, com a própria instituição financeira. E não esqueça de requerer o contrato, para você ter o contrato em mãos e entender o que aconteceu.
e busque uma ajuda jurídica especializada. Não tente resolver sozinho ou não deixe para lá simplesmente por vergonha, porque você acha que poderia ter evitado se tivesse tido maior atenção. Não pense isso. Busque seus direitos, porque informação no direito é tudo. Informação no direito é tudo. A informação não vai te devolver só o seu dinheiro, devolve também dignidade, tranquilidade, segurança financeira e afins. Caso queira uma análise jurídica do seu caso, o contato do escritório está na descrição. Até a próxima.